Boa tarde, tudo bem? E aí, tá pronto para o próximo relato? Eu sou a Aline do Relatos de Axé e hoje eu trago para você o milagre de Vó Maria Redonda. Imperdível. Um tempo atrás, em uma gira de pretos velhos no terreiro em que eu faço parte, aconteceu uma situação, digamos, mágica. Uma senhora da assistência aguardava ali para fazer seu atendimento e ela, né, posterior a todo o ocorrido, chegou pra gente mais detalhes sobre as condições de saúde daquela senhora até então. Se tratava de uma senhora com diabética, né, que naquele momento estava com uma ferida bem grave em um dos seus pés. O pé bem inchado. Tava bastante complicado a questão dela por conta do diabetes, né? E ela era muito cuidadosa em relação às suas consultas médicas, tratamentos, todas as alternativas que a medicina passava para ela, solicitava que ela recorresse, ela sim fazia. Tá? Inclusive já tinha gasto um dinheiro considerável em todas essas incursões, né? Por tratamentos, alternativas para tentar resolver aquela situação. Porque uma senhora de idade, diabética, a gente sabe o quanto é complicado esse tipo de realidade. E feridas na pessoa diabética é bastante problemática de resolver. Tanto que um dos motivos que levou essa senhora até o nosso terreiro foi a informação, perdão, que um dos médicos passou para ela de que a situação já estava num nível tão grave que eles já começavam a cogitar a amputação daquele membro. Então, tomada, obviamente, por muito desespero e angústia, ela resolveu recorrer à sua última alternativa, digamos assim, e foi buscar o amparo da espiritualidade com muita fé, acreditando de todo o seu coração que, se não fosse ajudada ali, aonde seria, não é verdade? E assim ela fez. Essa senhora é amiga da minha avó, tá? E então eu vou contar para vocês o desenrolar dessa história depois de relatar, depois que vocês entenderem tudo o que aconteceu. Ela foi para o atendimento com uma médium de vovó Maria Redonda. Sentou-se ali, se cumprimentaram e o atendimento começou, normalmente como em toda a gira de pretos velhos. Essa vovó em questão pediu para o seu Cambone, que estava ali próximo, que trouxesse para ela uma bacia com um pouco de água. E ali ela começou a sua mironga. Recebendo essa bacia, a vovó colocou no colo, retirou do maço de ervas dela, sabe aqueles massinhos que as vovós costumam ter para benzer as pessoas? Retirou uns talos de guiné, iniciou aquele processo de maceração com cachaça e guiné dentro daquela água. E ali ela cantarolava, bem baixinho, fumaçava, cantarolava e macerava. Em dado momento, ela até pediu que o Cambone trouxesse mais guiné. E a senhora ali, parada, aguardando. E vovô calmamente, com aquele jeitinho que só preta velha tem, né? Quem conhece sabe. Tranquilamente fazendo sua mironga. Terminada essa parte, ela pôs a bacia no chão entre, né, os pés da senhora. E pegou esse pé dela que tava com esse problema e não imergiu na água, ela não colocou na água. Ela simplesmente pediu que ela se posicionasse e se sustentasse o pé ali em cima da bacia, flutuando ali em cima. E iniciou o passe diretamente naquele pedaço, né? Naquela parte do corpo. Fumaçou, ó, benzeu. Aí a mironga, por conta da vovó, né? Não tem como a gente replicar nem explicar, porque isso é muito particular de cada entidade. E ali com a mãozinha ela jogava também um pouco daquela água com aquele macerado de ervas com cachaça. Fumaçou bastante, ó, estralou muito dedinho ali e muita mironga que vai, muita mironga que vem. Enfim, o atendimento prosseguiu. É fato que essa senhora saiu de lá daquele terreiro naquela noite orientada a repetir o procedimento muito próximo àquilo que a vovó tinha feito. Que na casa dela, em uma bacia, ela macerasse a erva com cachaça dentro da água, com muita fé, com muita vontade, e banhasse os seus pés, firmando uma vela branca e um copo d'água junto, para intensificar o pedido que ela estava fazendo. E que repetisse isso por 3 dias. E assim ela fez. E
Qual não foi a nossa surpresa com o resultado, né? Uma surpresa que, entre aspas, né? A gente fica muito feliz e muito grato, coração ciente de alegria, principalmente quando vem o retorno. É fato que essa senhora amiga da minha avó, uma semana após esse atendimento com a vovó Maria Redonda, o pé começou a cicatrizar. E foi desinchando, foi secando a ferida. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. É tanto que quando ela retornou no médico, o médico com cara de: é o quê? Mas como? O médico não entendeu nada. Ficou feliz, claro, óbvio, mas visivelmente sem nenhum tipo de resposta dentro do raciocínio, né, medicinal dele para aquilo que tinha acontecido. E mais uma vez a fé, a força da espiritualidade numa coisa tão simples, que é um macerado de ervas, a fumaça de um cachimbo de uma preta velha e a intenção de cura e de cuidado com o outro que estava muito forte, muito presente ali, junto com a fé dessa senhora, elementos tão simples, trouxeram sim a cura real. Os médicos ficaram sem entender. Celebraram, porque lembra que eu comentei com vocês que eles já estavam cogitando a amputação daquele pé? Então você imagina a cara dele quando ela chegou lá, numa consulta de rotina, porque ela estava frequentemente indo ao médico por conta desse desequilíbrio do diabetes dela, e ela chega lá com o pé muito melhor, em processo de cicatrização, e aquela ferida se fechou. Então sim, aconteceu um milagre para ela ali. Porque para mim pode parecer pouca coisa, para você pode parecer, nem tanto assim, mas para ela, que corria o risco de perder o próprio pé por causa de uma bendita de uma ferida que não fechava de jeito nenhum e que só ia inchando, inchando e dificultando a vida daquela senhora, o quão grandioso foi aquele momento. A espiritualidade é simples, mas ela tem poder. E aqueles que estão abertos, sinceramente, a receber o axé, o milagre de uma preta velha, nunca vão ficar desamparados. Então acredite, se você tem fé, peça a ela, porque quem tem fé tem tudo. Quem não tem fé não tem nada. Axé. E aí, o que você achou desse relato? Eu achei lindo. Obrigada, irmã. Adorei seu relato. Manda mais, tá? Que eu sei que você deve ter um monte que é babadeira. E você que tá aí do outro lado, gostou do meu relato? Quer dizer, do meu não, né? Do relato que eu trouxe pra vocês. Curte, comenta, compartilha. E se quiser, me manda o seu relato também. Eu transformo ele num vídeo e trago aqui pra você e pra outras pessoas acompanharem também. Pra você mandar o seu relato pra mim é mecontaseurelato@hotmail.com. Muito obrigada. Mais tarde tem mais um relato, se eu conseguir, tá? Que hoje tem Jurema Sagrada. Não sei se eu dou conta. Um beijo e axé.